E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, vamos iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai tratar dos termos integrantes e acessórios, dando continuidade aí ao nosso estudo de gramática. Esse é um assunto que vai exigir um pouco mais de vocês, mas a gente vai tentar esclarecer, né, para que o aprendizado se torne menos complicado. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui os termos integrantes e acessórios. A gente vai tratar, procurando aqui a minha caneta. A gente vai tratar hoje dos termos integrantes, acessórios e desse termo independente que a gente estuda aqui junto com os termos acessórios. No caso aqui é o vocativo. Porque ele é independente, que ele não se relaciona ali com os termos da oração. Então a gente vai ter aqui termo integrante, objeto direto ou indireto, agente da passiva, complemento nominal. Os acessórios, né? O nome já diz acessórios, são termos aqui que podem ser retirados da frase, da oração. A gente vai ter um adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Como independente, como eu acabei de dizer, a gente tem o vocativo, certo? Vamos lá, os termos integrantes. A gente já acabou de dizer. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando a gente vem aqui e observa esse objeto direto e objeto indireto, a gente precisa sempre colocar isso aqui, lembrar que isso aqui está relacionado a verbo, correto? Então aqui, ó, esse objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. Preste atenção quanto a isso, beleza? Ótimo. Objeto direto. Esse aqui é tanto objeto direto quanto objeto indireto. Acredito que a gente não vai ter tanta dificuldade, porque a gente já estuda, mesmo que de forma indireta, lá no assunto de regência. Então, quando a gente sabe que o verbo ele é transitivo direto, o complemento desse verbo vai ser um objeto direto. A gente sabe que o verbo é transitivo indireto, o complemento desse verbo vai ser um objeto indireto. E se esse verbo é bitransitivo, se ele tem dois complementos, né? Se ele é VTDI, ou seja, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, a gente vai ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto na construção, ok? Observem aqui os exemplos. Aqui a gente tem uma teoria, né? Objeto direto é um termo que estabelece relação sintática com o verbo transitivo direto, na maioria dos casos, não? Ou de um transitivo direto e indireto. Aí o verbo bitransitivo também é comum de aparecer, complementando seu sentido. Normalmente o objeto direto é o alvo da ação verbal e não vem preposicionado, né? Então a gente tem aqui uma característica que esse verbo ele não vem preposicionado, beleza? Só que a gente vai ver aqui hoje que em alguns casos ele também pode vir preposicionado. A gente vai chamar ali de objeto direto preposicionado. Seu núcleo pode ser representado por um substantivo numeral, palavra substantivada ou uma própria oração. Isso aqui também é importante. Isso aqui é importante porque a gente vai precisar observar isso aqui no próximo assunto, quando a gente tratar ali de coordenação e subordinação. Em relação às orações, a gente vai precisar observar a função que aquela oração desempenha e aí a gente vai poder completar a nomenclatura da oração. Mas isso aqui é um próximo assunto. A gente vai ter aqui alguns exemplos. E aí vocês vão perceber aqui os termos destacados como objetos aqui diretos. Ensinei gramática aos alunos. Embora esse verbo aqui, né, não seja transitivo direto unicamente, né, e quem ensina algo a alguém, então aqui a gente teria um verbo transitivo direto e indireto. Mas a gente vai ter na sua parte aqui direta, a gente tem o nosso poder. E aí, ensina algo, gramática. Então aqui ó, algo sem preposição. A gente tem aqui o nosso OD, né? E aqui, aos alunos, a gente teria aqui já o nosso objeto indireto. Por que indireto, mentor? Por causa da preposição aqui, da preposição a, beleza? Gostaria de vê-lo aprovado. Opa, aqui realmente tenho essa frase aí como um sentido verdadeiro em relação aqui ao mentor. Gostaria de vê-lo
aprovado, de vê-los, né? No plural. Colocar aqui, né? Englobando todo mundo. Gostaria de vê-los aprovado. Opa, gostaria de ver alguém aprovado, né? Então, esse lo aqui, ó, ele faz papel de pronome aqui. Ele também faz papel de objeto direto. Beleza? Quem vocês conhecem deste lugar? Aí já pode já complicar isso aqui, né? Quem vocês conhecem deste lugar? Fala, "Ah, esse quem aqui não é sujeito, mas não está iniciando a frase? Cuidado, certo? Olha só, vocês, né? Vocês conhecem quem deste lugar? E quem conhece aqui não conhece alguém? Então, nesse caso aqui, ó, você está retomando, esse conhecer está relacionado a esse quem. Então, quem vocês conhecem deste lugar? Esse quem aqui também seria o nosso objeto. Seria o nosso objeto direto. Bem, liberaram os demais. Liberaram alguém. Esse tem aqui uma complementação de um verbo. De um verbo. Não pede preposição. E aí, a gente tem aqui o nosso OD também. Né? Aqueles eu tolero. Muito cuidado, né? Não é porque está iniciando a frase que vai ser sujeito, né? Eu tolero alguém. Então, eu tolero aqueles. Eu tolero aqueles. Opa, eu tenho um termo que está ligado a um verbo, e aí eu chamo a atenção dos senhores mais uma vez, né? Quando eu falo de objeto, quando eu falo de aqui, objeto direto, né? E objeto indireto, vocês vão sempre fazer essa correlação com o verbo. Com o verbo, beleza? Deixa eu ajustar aqui essa mesa digitalizadora. Ótimo. O técnico convocou somente os do Brasil. Ó, somente alguém. Somente os do Brasil. Você tem aqui, ó, esse os está fazendo justamente o papel de aqueles, né? Então, esse os do Brasil, eu tenho aqui o quê? Um pronome demonstrativo. Esse aqui está fazendo papel de pronome demonstrativo e também complementando ali objeto direto. Beleza? Deus começará o despertar de um novo mundo, ou seja, Deus começará alguma coisa, né? Começará. Você tem aqui um termo. Aqui é um verbo, lembrando sempre, né? Termo que é ligado a um verbo, sem preposição. E aí, a gente tem aqui o nosso objeto direto. Queremos que faça o melhor. Aqui eu já adianto a vocês, né? A gente precisa, quando a gente observa esse que, a gente precisa fazer uma correlação, né? Se esse que ele significar esse isso, eu vou poder substituir toda essa oração aqui, ó, por esse isso, beleza? E aí a gente pode fazer a análise da seguinte forma: queremos isso e queremos. A análise sintática, vocês já viram? A gente começa pelo verbo. Queremos. Quem queremos? Quem queremos? Nós. E a gente teria nós queremos isso. Opa, nós queremos isso. Nós queremos algo. E aqui a gente teria o nosso algo. Logo, quem quer algo. Toda essa oração e aqui seria representado pelo isso. A gente vai considerar a função sintática do isso como objeto direto. E aí a gente teria aqui uma oração, né? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, já adiantando o assunto, porque essa oração aqui, ó, ela faz papel de objeto direto. A gente pode substituir aqui pelo isso e a gente vai ter esse isso fazendo o papel de objeto direto. Então, nós queremos isso, nós queremos algo. Então, esse objeto direto aqui é um objeto direto oracional. Só acrescentando aqui a essa parte. Beleza, tranquilidade. Vamos lá. A gente sabe que o objeto direto, na maioria dos casos, né, ele vem sem preposição. Porém, em alguns casos, ele pode e deve ser preposicionado, né? Em geral, o objeto direto não é antecedido de preposição, mas existem casos especiais em que vamos usá-lo com preposição. Olha só, o objeto direto pode ser preposicionado nos seguintes casos, né? Acompanhado de verbo que exprime sentimentos. Então, não odeio a ninguém. Observe uma coisa, vocês não vão confundir com
o objeto indireto, porque antes de confundir com o objeto indireto, vocês vão analisar o verbo, certo? Se esse verbo pede ou não preposição. Não odeio, quem odeia, odeia alguém, odeia algo, correto? Mas eu posso colocar aqui essa preposição, quando o verbo exprimir aqui sentimentos. Observe aqui, para evitar ambiguidade. Então, na Copa do Mundo, venceram aos brasileiros os alemães. Quem vence, vence alguém, é isso? Você vai observar sempre o verbo, vai analisar a transitividade. Quem vence, vence alguém. Então, você sabe que o verbo ele é transitivo direto. Só que, se eu tiro essa preposição, na Copa do Mundo, os brasileiros venceram os brasileiros os alemães. Você vai saber quem venceu quem aqui? Não. Então, para evitar essa ambiguidade, você vai colocar aqui, ó. Venceram aos brasileiros os alemães, ou seja, os alemães venceram os brasileiros. Então, você tem aqui, ó, venceram aos brasileiros, venceram aqui com a preposição, indicando aqui, ó, que os alemães eles venceram os, nesse caso aqui, aos brasileiros. Quando for expresso por pronome pessoal oblíquo tônico, então, não entendo nem a ele. Quem entende aqui, ó, entende alguém. Então o verbo é transitivo direto. E já adianta a vocês que isso aqui não cai tanto em prova, não. Então não precisam ficar com preocupação nesse sentido aqui agora. Não entendo nem a ele. Olha só, com o pronome aqui oblíquo tônico, né? A gente vai utilizar essa preposição. E aí vai ser um objeto direto preposicionado. Nem a ti. Então a gente tem aqui o objeto direto preposicionado, né? Objeto direto preposicionado, né? Quando for expresso por pronome pessoal oblíquo tônico. A gente ainda vai encontrar aqui mais. Quando for expresso pelo pronome relativo, quem? A pessoa a quem ama. A gente sabe que o verbo amar é transitivo direto, correto? O verbo amar é um verbo transitivo direto. Mas, nesse caso aqui, ó, com o pronome quem, a gente vai utilizar essa preposição aqui e esse objeto direto passa a ser um objeto direto preposicionado. Quando for o nome próprio Deus, a igreja orienta que todos amem a Deus. Novamente, o verbo amar, ele é transitivo direto. Quem ama, ama alguém, ama algo. Você tem aqui um verbo que é transitivo direto, porém, eu tenho aqui uma preposição antecedendo o meu objeto direto, e aí eu tenho um objeto direto preposicionado. Beleza, e a gente ainda tem aqui mais alguns casos, quando for um pronome substantivo indefinido ou interrogativo. O repórter ofendeu a todos. Esse ofender aqui, quem ofende, ofende alguém, né? Mas, mesma coisa, coloca ali a preposição antes de o pronome substantivo indefinido ou interrogativo. Quando o próprio objeto ele aparecer antecipado, né? O objeto direto. A homem, olha só. A homem pobre, ninguém roube. Quem rouba, rouba aqui alguém, né? Rouba algo. Mas aqui, eu tenho aqui esse verbo, que é verbo transitivo direto. Porém, eu tenho o meu objeto iniciando, né? Antecipado, iniciando aqui a minha construção. Eu vou colocar aqui a preposição e esse objeto passa a ser um objeto direto preposicional. No objeto direto pleonástico, a gente vai ter aqui uma ênfase. Na verdade, a gente vai observar também, a gente vai ter um objeto direto, seria ali o normal exigido pelo verbo, e mais um que a gente vai considerar como pleonástico, né? É que quando a pessoa ali tem a intenção de dar uma ênfase dentro da frase. Observe. Este carro comprei-o hoje. E aí você tem aqui, usa-se normalmente o pronome oblíquo átono para retomar enfaticamente um objeto direto que já existe e que vem no início da oração. E facultativamente a gente vai separá-lo aqui por vírgula. Ok? Então aqui a gente tem o seguinte. Este carro comprei-o hoje. Só que aqui, ó, quem compra, compra algo. Concordam comigo que comprei este carro? Aqui eu já tenho o meu objeto direto. E aí, eu comprei-o. Esse comprei-o
Comprei alguma coisa. Comprei este carro. Comprei este carro. Então aqui a gente vai ter o nosso objeto direto pleonástico. Esse termo aqui destacado. Aquela obra magnífica, leio incessantemente. Quem lê? Lê alguma coisa, não é isso? Percebam que aqui eu vou ler aquela obra. E quando eu falo leio a incessantemente, eu tenho esse a que representa aqui esse objeto direto, aquela obra magnífica. Leio-a incessantemente, entenderam? Então aqui a gente vai ter um termo, né, que vai retomar um outro termo e, melhor dizendo, a gente vai ter um termo que vai retomar um objeto direto e ele vai ser considerado aqui um objeto direto também, só que pleonástico, porque aqui eu quis dar uma ênfase. Observe aqui agora, a gente vai tratar do objeto indireto. O objeto indireto a gente também já conhece lá da regência, é quando um verbo ali ele vai pedir uma preposição. Então aqui, teoricamente, a gente tem o objeto indireto completa o significado de um verbo. Então, o que vocês precisam ter atenção, quando eu falo de complemento verbal, e eu estou falando de objeto direto ou indireto, a gente vai ter um termo que vai estar ligado a um verbo. E vem sempre acompanhado de preposição. Olha só, preposição. A não ser que venha uma forma de pronome oblíquo átono. Olha só, dessas formas aqui, a gente não vai ter a preposição ali explícita, né? Os objetos indiretos são iniciados pelas preposições a, com, contra, de, em, para, por. E seu núcleo pode ser o quê? Um substantivo, um pronome numeral, palavra substantivada ou até mesmo uma oração. Observe, deu um presente à namorada. Quem dá, aqui a gente tem o nosso verbo, né? Lembrando que o objeto vai estar ligado a verbo, seja objeto direto ou seja um indireto. Deu alguma coisa aqui, se a gente fosse classificar, a gente teria aqui o nosso objeto direto, nesse caso aqui, né? Deu alguma coisa a alguém. Esse a alguém é justamente o nosso objeto indireto. Tudo bem? Pronto. Aí você vai ver, gosto de ti. Quem gosta? Gosta de alguma coisa. Então eu vou ter o meu verbo, gostar, e eu vou ter aqui um termo preposicionado ligado ao verbo que pede preposição. Então aqui também a gente teria o nosso objeto indireto. Aqui também, objeto indireto. Só depende de alguma coisa, olha só, dos dois. Objeto indireto. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque. Lembrando, né? Todos os termos destacados estão ligados a um verbo. Trocar alguma coisa, o certo, né, por outra, pelo duvidoso. Viu um termo, preposição, ligado a um verbo, objeto indireto. Vamos insistir em promover o novo romance? Vamos insistir. Insistir em. Opa, insistir é verbo. Preposição aqui. Termo preposicionado ligado a um verbo. A gente vai ter aqui um objeto indireto. Ok? Seguindo, a gente também, assim como a gente tem o objeto direto pleonástico, a gente também vai ter o indireto pleonástico. E aqui, mais uma vez, a gente vai dar uma ênfase, né? Tomando aqui por meio de pronomes. Ó, aos mais velhos, dê-lhes o devido respeito. Opa, quem dá alguma coisa, o devido respeito a alguém, aos mais velhos. Então aqui eu já teria minha frase, né, construída. Porém, eu coloco esse lhes aqui, fazendo referência justamente aos mais velhos. Então aqui a gente teria o nosso objeto indireto, né? E aqui a gente teria um acréscimo, né? E aqui a gente teria o nosso objeto indireto pleonástico. E aí o mesmo vai se repetir aqui nos demais exemplos. A mim não me agrada esse cantor. Ou seja, termo aqui preposicionado, né? Agradar a alguém. Eu já teria aqui meu objeto, a mim, e ele repete aqui, né, de forma pleonástica. Objeto indireto pleonástico. Ao ingrato, nada lhe daremos. Opa! Nada daremos ao ingrato. Né? Então, dar alguma coisa a alguém, esse verbo dar aqui, ele tem um objeto indireto, nesse caso aqui, ao ingrato. Né? Vai dar nada
ao ingrato. Então, esse li aqui, ó, ele está relacionado e representa, na verdade, ao ingrato. E ali eu quis fazer uma repetição para fins de ênfase, para dar uma ênfase na minha construção. Tudo bem? Pronomes. Aqui, quando a gente tiver um pronome, né? A gente tem esse caso aqui de pronome, oblíquos, eles podem ser objeto indireto ou objeto indireto. Eu estou passando aqui para facilitar para vocês. Objeto direto, a gente vai ter esses pronomes aqui, ó, oblíquos. Lembrando que, a depender das terminações, a gente vai ter aqui, ó, lu, lá, luz e las, né? Luz, las, e também o, no, colocar assim, ó, a, yes, que é no, nas, nos e nas. A gente tem aqui essas variantes desses pronomes, né? O lu, lá, luz e las é quando a gente tem ali um verbo terminado em R, S ou Z. A gente corta essa última letra, né? A gente subtrai essa última letra e esse complemento se transforma em lu, lá, luz e las. Exemplo aqui, ó. Comprar. Dá um exemplo. Comprar o carro. O carro, né? Concorda comigo que terminou em R, S ou Z? Nesse caso aqui não foi um R, então eu vou cortar isso aqui. E esse complemento, se eu quiser substituir por um pronome oblíquo, ele vai se tornar agora lo, né? Porque é singular e masculino. E aí, a gente tem aqui ó, um lo. E aí, a prova vai pedir o seguinte. O termo sublinhado da linha 245 tem a função sintática de... Opa, se eu sei que esse lo, ele é uma derivação do u aqui, certo? E aqui eu já repeti para vocês, ó, lula, luz, las, nuná, nos, nas. Esses pronomes eles fazem papel de objeto direto. A banca vem e aqui você marca esse gabarito, objeto direto, tudo bem? Ótimo. Agora, se vocês têm um lhe ou lhes, né, com ligação, fazendo referência, né, estando aqui ligado a um verbo, sempre destacar isso porque eventualmente eles não podem ser objeto indireto. Mas vamos colocar em 90% dos casos a gente vai ter esse lhe fazendo papel de objeto indireto. Claro, né? Precisa estar ligado a um verbo. Então, o lhe, papel de objeto indireto. E esse metc nos vos, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, a depender do verbo, né? Com o qual ele vai se relacionar. E aí, se esse verbo for transitivo indireto, objeto indireto. Se for transitivo direto, objeto direto. Tudo bem? Olha só esses exemplos. Convidei-os para jantar, certo? Convidei alguém para jantar. Então, tem aqui um termo sem preposição, né? Fazendo papel aqui de objeto direto. Esse os, eu repeti lá no slide anterior, como eu falei no slide anterior, é objeto direto. Olha ali, o livro interessava-lhe, ou seja, interessava a alguém. Aqui, ó, eu ter esse lhe, viu lhe ligado a um verbo, pode marcar aqui, ó, objeto indireto. Agora, se eu tenho um etc nos vos, eu posso ter tanto objeto direto quanto objeto indireto. E aí vai depender do que, mentor? Do verbo, da transitividade. Certo? Você sabe quem obedece? Vocês sabem quem obedece? Obedece a alguém. Então, ela me obedeceu. Ela obedeceu a mim. Esse aqui, ó. Esse me, ele vai ser aqui, nesse caso, objeto indireto. Agora, ela me ama. Ela ama alguém. Como se eu dissesse, ela ama, ela ama, ela ama eu. Só que vocês não vai falar isso, né? Porque tá errada essa construção. Mas ela me ama. Ela ama alguém e aí você tem aqui uma construção de objeto direto. Beleza? Tranquilidade. Então, só relatando aqui, assim como você não pode falar ela ama eu, ela
Eu amo ela, né? Você tem aqui construções com. Vou colocar aqui. Construções aqui com pronomes. Pronome pessoal, no caso reto. Esses pronomes vocês vão ter como sujeito, certo? É incorreto você dizer, você falar eu amo ela. Tanto porque você vai criar aí uma nova palavra, né? E aí você vai ter uma cacofonia. Quanto esse pronome pessoal do caso reto, né? Aquele lá, eu, tu, ele, ela, eles fazem papel aí, sobretudo, de sujeito e não de complemento. Então, eu a amo, correto? E aí você vai até mesmo ó, voltar aqui, ó, e observar que vai ser um pronome desse aqui, ó. Eu a amo. Quando você fala eu a amo, você vai ter esse pronome oblíquo aqui, ó, que justamente vai fazer papel de objeto direto também. Eu amo alguém. É, eu vi ela, errado, né? Vi ela, você está criando aí uma nova palavra, vi ela. E você não pode falar eu vi ela, né? Eu a vi. E esse A aqui não vai ser artigo, não. Vai ser o que também? Opa, aqui vai ser o que? Um pronome oblíquo. E vai fazer papel de objeto direto. Tudo bem? Tranquilidade? Só para explicar melhor aqui de ela me ama, certo? Não vamos falar ela ama eu. Ela ama eu. Foi só uma forma aqui de explicar a transitividade. Beleza? Ótimo. Agora a gente vai passar para o complemento nominal. É um termo que estabelece uma relação sintática com o nome. Por isso que eu estou falando com vocês aqui o seguinte. Agora sim, vocês vão precisar observar se o termo está ligado a um nome ou se ele está ligado a um verbo, certo? No caso do complemento nominal, a gente vai ter aqui, ó, podendo ser ligado a um substantivo, adjetivo ou um advérbio de base adjetiva. Seriam aqueles advérbios terminados em mente, complementando seu sentido. Né? Normalmente, o complemento nominal é um termo de valor semântico passivo e vem sempre preposicionado. O núcleo pode ser apresentado substantivo, pronome numeral, palavra substantivada ou oração. Vamos lá para a nossa análise. Temos certeza da vitória. Opa, observe uma coisa aqui. Temos certeza da vitória. E aí o aluno olha isso aqui, ó, da vitória. Opa, objeto indireto. Já tende a marcar objeto indireto. Aluno, antes de marcar, observe se esse termo preposicionado está ligado a um nome ou se está ligado a um verbo. Se estiver ligado a um nome, jamais vocês vão ter objeto indireto. Lembre-se que o objeto indireto é aqui um complemento verbal, certo? Verbal. E aí vocês vão ter aqui, ó, substantivo exigido complemento nominal. Aqui é um substantivo, certeza. A sala, esta sala vive cheia de verde. Só, nesse caso aqui, ó, você tem ó, cheia, né? Característica, adjetivo, de verde. Complemento nominal. Deve que em nenhum caso aqui vocês vão ter um verbo. O júri votou favoravelmente. Olha só, aqui um advérbio, né? Terminado em mente. Ao réu. Termo preposicionado ligado a um advérbio. A Bíblia é útil. Opa, útil, adjetivo. E aqui eu tenho a nós. Preposição, termo preposicionado ligado ali a um adjetivo. Sigo com medo. Opa, medo. É um substantivo. Substantivo que abstrato. Medo de alguma coisa, né? Então aqui complemento nominal, né? Termo preposicionado ligado aqui a um substantivo. E outra, esse substantivo ele precisa ser abstrato, correto? Então aqui, ó, se a gente está falando de complemento nominal, vai ser um substantivo abstrato, certo? Abstrato.
abstrato, ou um próprio adjetivo, né? Ou um advérbio, que era aqui, ó, terminado em de base adjetiva, né? Terminado em mente. Tá até aqui, né? Olha só, substantivo, né? Aqui vai ser abstrato, adjetivo ou um advérbio de base adjetiva. Geralmente os terminados em mente, correto? Beleza. Agora pode acontecer o seguinte, né? O complemento nominal se diferencia do objeto indireto por uma razão muito simples. Eu já falei com vocês. Se eu falo em objeto indireto, eu falo de um termo preposicionado ligado a um verbo, objeto indireto. Se eu falo complemento nominal, vou ter um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Olha só, crer em Deus é importante. Vamos lá. Crer é um verbo? É um verbo? Sim, né? Crer em alguém. Pedir uma preposição aqui? Sim. Opa, termo preposicionado ligado a um verbo, né? A um verbo que pede essa preposição. Eu vou marcar que isso é um complemento nominal. Olha só o nome, é um complemento nominal. Relacionado ao que? Um nome. Só que aqui eu não tenho um complemento nominal, eu tenho um complemento ligado a um verbo. Então eu tenho um CV, complemento verbal preposicionado, eu vou ter aqui um objeto indireto. A crença, olha só isso aqui. Se eu tenho um artigo aqui, eu já presumo que isso aqui é um nome, é um substantivo. A crença em Deus, em Deus. A crença em Deus. Substantivo abstrato com a preposição em. Eu vou ter aqui, sem dúvida, um complemento nominal. Por quê? Eu tenho aqui um complemento ligado a um nome, substantivo, abstrato. O povo necessita de atenção. O povo necessita. Necessita é um verbo. Então, se é um verbo, eu tenho um termo preposicionado ligado a um verbo, eu vou ter aqui um complemento verbal. E um complemento verbal preposicionado, a gente sabe que é um objeto indireto. Agora, o povo tem necessidade. Aluno, necessidade é verbo? É verbo isso aqui? Não, é nome. Eu tenho um nome, eu tenho um termo preposicionado, tem necessidade de atenção. Eu não posso jamais dizer que esse termo aqui é um complemento verbal, porque necessidade não é verbo. Então eu tenho aqui um complemento nominal. Ok? Só para fazer essa diferenciação aí. Agente da passiva. Para agente da passiva, a gente vai precisar agora fazer aqui uma mudança de tela e dar uma breve explicada sobre o que é voz passiva. A gente vai aproveitar e falar da voz passiva analítica, voz passiva sintética e também da voz ativa. Vamos lá. Na voz passiva, na verdade, vozes verbais, né? Vozes verbais. A gente vai ter aqui a voz ativa. Na voz ativa, o verbo está na voz ativa, o conceito da oração é quem pratica a ação verbal. Então vocês vão ter a seguinte ordem: sujeito agente, mais o verbo transitivo direto, mais o objeto direto, né? Objeto que sofre a ação aqui. Então, se eu falo, o menino comprou as figurinhas. Percebam que o menino, sujeito, e aí ele vai ser o agente, né? Comprou as figurinhas, comprou alguma coisa, esse objeto direto que vai estar sofrendo a ação. Então, eu vou ter aqui a minha voz ativa. Olha só, o menino comprou as figurinhas, né? O menino comprou as figurinhas. E aqui eu vou ter paciente da ação. Seria ali o meu objeto direto. Consequentemente, as figurinhas. Agora, se eu vou transpor isso aqui para a voz passiva analítica, a voz aqui desenvolvida, o verbo está na voz, olha só, o verbo está na voz passiva quando o sujeito é o paciente, ou seja, ele sofre a ação, ou recebe a ação verbal expressa, né? Sujeito paciente, agora vai sofrer a ação, a locução verbal, e aqui eu vou ter o verbo ser mais o particípio, e o agente que pratica a ação. E aí eu vou ter uma voz passiva aqui analítica. Vocês se lembram aqui que o menino, o sujeito aqui, ele realizou a ação?
Agora o que que vai acontecer? As figurinhas foram compradas pelo menino. Então eu tenho aqui, ó, as figurinhas, que era ali o meu objeto direto, vai se tornar aqui o que? O paciente da ação. E aqui, se eu tenho, e aqui já é a dica, ó, se eu tenho na voz ativa um verbo, na voz passiva eu vou ter dois, que vai ser o verbo ser mais o particípio, né? E eventualmente, se eu tiver aqui dois verbos, eu vou ter três aqui. Então, observe, o menino comprou as figurinhas, voz ativa. Na voz passiva, eu vou ter as figurinhas foram compradas pelo menino. E aqui eu já estou fazendo introdução à parte da nossa aula, que seria aqui o agente da passiva. Por que eu abri essa tela aqui para explicar para vocês essa transitividade aqui de voz, né? De voz verbal. Porque é muito simples. Quando vocês observarem a voz passiva, na verdade, o agente da passiva, vocês podem fazer o inverso aqui. Eu não tinha ali a voz ativa, o menino comprou as figurinhas. Na voz passiva, eu vou ter as figurinhas foram compradas pelo menino. E aí, eu vou ter aqui a voz passiva e vou ter o agente da passiva. Então, quando vocês observarem isso aqui, para vocês terem a certeza de que é o agente da passiva, é só colocar na voz ativa e observar se esse termo aqui vai se tornar o sujeito da voz ativa. As figurinhas foram compradas pelo menino, ou seja, o menino comprou as figurinhas. Tudo bem? Vamos, vamos ver aqui a voz passiva sintética, que é importante também. Olha só, na voz passiva sintética a gente vai ter aquela construção de verbo transitivo direto mais a partícula ser e mais o sujeito paciente. Então aqui abriram-se as inscrições para o concurso, ou seja, as inscrições para o concurso foram abertas. Então vocês vão ter aqui um verbo transitivo direto mais o pronome se, que vai ser um pronome apassivador, e mais o sujeito paciente, né? Isso aqui não vai agora impactar tanto no nosso assunto de hoje, mas lá na frente, quando a gente observar outros assuntos, a gente vai precisar disso aqui novamente e eu vou dar uma ênfase maior. Olha só, isso aqui é importante. A transformação da voz passiva e ativa. Na voz ativa, como eu já disse, né, vocês vão ter Maria comprou as flores, né? A gente vai ter uma sequência ali de sujeito, verbo e o objeto direto, né? Na voz ativa. Na voz passiva, a gente vai ter algumas mudanças. Que mudanças? Se eu não falei lá em cima que o verbo, se eu tenho na ativa um, eu preciso de dois aqui, dois, não é isso? E aqui eu tenho uma foram, é o verbo ser mais o particípio, né? E aí eu vou ter o seguinte: o sujeito da voz ativa ele vai se tornar o agente da passiva. E isso aqui é o objeto de estudo de hoje. Ó. E o objeto direto ele vai se tornar aqui, ele vai vir aqui para o nosso início da frase. Então Maria comprou as flores. As flores foram compradas por Maria. A gente tem aqui um sujeito paciente e a gente vai ter aqui a voz passiva analítica. Beleza? Ótimo. Aqui a gente tem as dicas. O sujeito da voz ativa passa a ser o agente da voz passiva. Pessoal, o sujeito da voz ativa, Maria, passa a ser o agente da voz passiva. Por que é importante isso aqui para a nossa aula hoje? Porque se eu tenho aqui, se eu quero saber se é agente da passiva, eu vou fazer o inverso. O agente da passiva, ele vai ser o quê? O sujeito da voz ativa. Beleza? Olha só. Presta atenção nisso. O objeto direto da voz passiva passa a ser o sujeito da voz passiva. Olha só. Aqui é o objeto direto. Ele vai se tornar o quê? O sujeito aqui, ó. Sujeito está sofrendo a ação. O verbo na forma simples da voz ativa se transforma numa locução verbal. Por isso que eu falo que é na ativa, 2 na passiva. E 2 é o quê? É o ser mais o particípio. O tempo verbal do verbo ser, na voz passiva, deve ser o mesmo na voz ativa. Então a gente tem aqui, ó. Maria comprou as flores. As flores. Maria compra flores. Né? A gente tem o presente. As flores são compradas por Maria. Maria comprou. Pretérito perfeito. As flores foram compradas por Maria.
Maria compraria as flores. As flores seriam compradas por Maria, futuro do pretérito. Vocês vão perceber essa correlação aqui o verbo, entre o verbo da ativa e a locução da voz passiva. E esse verbo ser, ele vai acompanhar o tempo verbal ali do verbo que vai estar na voz ativa. Maria comprará as flores. Flores, na verdade, as flores serão compradas, né? Comprará, serão. Comprava, eram compradas. E assim por diante. Beleza? Ótimo. E aí, a gente pode responder aqui a essa questão somente para fixar o conteúdo. Transpondo-se o segmento acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Olha só. A independência política, em 1822, não trouxe muitas novidades. Vocês se lembram aqui do esquema da cruz? Né? Olha só esse esquema aqui, ó, da cruz. E aí, observe uma coisa. Eu preciso cruzar isso aqui. Ó. Vamos tocar uns aralhos aqui, mas vai ser pela didática. Aqui e aqui. Esse objeto aqui, direto, ele vai se tornar o quê? Sujeito que vai sofrer ação. Correto? E o sujeito aqui, ele vai se tornar o quê? O agente da passiva. Beleza? Ótimo. Olha, isso aqui é o assunto de hoje. Ó. Vamos lá. A independência política, em 1822, não trouxe muitas novidades. Como eu começaria essa frase? Muitas novidades. E aqui eu já tenho o quê? Um plural, não é isso? A gente já vai aproveitar para ver a concordância. Muitas novidades. Acho que tem até aqui embaixo. Opa, já tem, ó. Muitas novidades. Não. Eu preciso de quantos verbos aqui? Olha só. Eu tenho um verbo. Eu tenho um verbo aqui. Quantos eu vou ter na minha voz passiva analítica? 2. Sabendo que um deles é o verbo ser. E esse ser, ele vai acompanhar o tempo verbal aqui, ó. O tempo do verbo da ativa, que seria ali trouxe. Né? A independência política em 1822 não trouxe muitas novidades. Então, eu preciso agora colocar o verbo ser. Então, vamos lá. Muitas novidades, não que. Muitas novidades, plural, não. Esse as aqui não tem. Aqui eu tenho um verbo só. Aqui eu tenho um verbo só também. Aqui eu tenho um verbo que não é o verbo ser. E aí fica o quê? Não foram trazidas. Não foram trazidas pela independência política. Pela independência política. Eu só quero dizer que isso aqui é o nosso agente da passiva. Justamente o nosso termo objeto de estudo dessa aula de hoje, junto com os demais termos acessórios integrantes. Beleza, olha só. Para preencher a lacuna, procure o verbo ser mais particípio. E aí você tem aqui, ó. Trouxe é o pretérito perfeito, então ser no pretérito perfeito, né? Vai juntar ali ao particípio, né? Então o verbo ser foram trazidas aqui fazendo referência ao pretérito perfeito. Mais uma questão, só para a gente voltar para a nossa aula. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas. Opa, lembre-se sempre que cruz, vou fazer aqui, né? Empresas cruz e o verbo aqui, o verbo, ele vai se tornar 2. E aqui vai ser um verbo ser, né? Acompanhando o tempo. E um aqui vai ser um particípio passado. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas. Meu objeto direto, a gente já está estudando aqui também o objeto direto, também é objeto da aula de hoje, né? Tema de estudo da aula de hoje. Técnicas abusivas, eu tenho esse termo que vai iniciar a minha frase. Técnicas abusivas, verbo ser nesse mesmo tempo, correto? Usam, verbo ser, aqui está vendo o presente, então são. Técnicas abusivas são usadas. O particípio aqui, ó. São usadas pelas empresas de cobrança. E aí eu vou ter o quê? Né? Mas esqueci de falar que eu tenho aqui, eu acompanho a minha preposição por, né? Do agente da passiva.
Então, depois aqui desse termo, a gente, na verdade, quando a gente faz a cruz aqui, a gente coloca a nossa preposição, né? Geralmente a preposição por. Então, empresas de cobranças usam técnicas abusivas. Técnicas abusivas são usadas pelas empresas de cobrança, né? Então, são usadas. Aqui a gente teria o nosso gabarito, letra E. Tudo bem? Tranquilidade? Ótimo. A gente já pode voltar aqui para a nossa aula. Agente da passiva. Agente da passiva é um complemento de um verbo na voz passiva analítica. Olha só, a gente não fez aqui uma revisão sobre a voz passiva analítica. A gente ainda falou da voz ativa também, né? Sempre precedido da preposição por. Olha só, acabei de falar também. Ou a preposição de, né? Só que aqui é mais raro de acontecer, né? Seu núcleo pode ser representado por um substantivo, pronome numeral, palavra substantivada ou uma oração. Vamos aos exemplos. Este bolo foi feito pela minha mãe. Percebam que a gente está fazendo o mesmo exercício da outra tela. Este bolo foi feito pela minha mãe. Ou seja, a minha mãe fez este bolo. Só colocar na voz ativa e observar se esse agente da passiva se torna o sujeito da voz ativa. Os erros foram corrigidos pelo revisor. Ou seja, o revisor corrigiu os erros. Beleza? E outra, eu não falei aqui, ó, voz passiva 2, aí você vai fazer o inverso. Se aqui tem 2, na ativa vai ter o quê? 1. Correto? Ó, os erros foram corrigidos, né? A gente vai ter aqui 2 na ativa, na passiva, melhor dizendo, e 1 na ativa. E assim a gente vai seguir. As provas foram estruturadas por mim, ou seja, eu estruturei as provas. Olha só, tudo isso aqui, agente da passiva. Era conhecida dos dois mentores. Dos dois mentores. Olha só o caso mais raro com a preposição dos, né? Era conhecida dos dois mentores. Tínhamos sido surpreendidos pelo brilhante azul do mar. Ou seja, o brilhante azul do mar aqui fazendo a nossa mudança para a voz ativa passa a ser o sujeito da ativa. Vai ser o mesmo raciocínio ali. Tínhamos sido surpreendidos pelo brilhante azul do mar. Ou seja, o brilhante azul do mar aqui surpreendeu alguém. Eles estavam sendo dominados por quem os coordenava. Ou seja, quem os coordenava dominou alguém. E assim a gente retrata a voz, o agente da passiva. Tudo bem? Diferença de agente da passiva para o complemento nominal. A diferença é bem simples. Se você conseguir passar a frase da passiva para a ativa, eu falei o que para vocês antes, mantendo o significado, achará a resposta para a sua dúvida. Olha só, o rapaz foi apaixonado pela colega. E aqui eu tenho um exemplo. O rapaz foi assediado pela colega. Na voz ativa, a colega apaixonou o rapaz. Suponhamos que isso aqui não fosse uma pergunta, né? A colega apaixonou o rapaz. Eu quero saber se isso aqui faz sentido. A colega apaixonou o rapaz? Não. O fato de alguém se apaixonar por outra pessoa, né? Essa ação ela é feita, ou a pessoa deixa acontecer, né? Pela própria pessoa que tem ali a paixão, né? Então a colega ali, ela não fez nada. Então o rapaz que se apaixonou pela colega. Agora, ali vai ser um complemento nominal, beleza? Nesse caso aqui, o rapaz foi assediado pela colega. Assim, aqui sim, né? O colega assediou o rapaz. E aí a gente teria aqui a nossa construção de voz ativa, né? O agente da passiva ele vai ser aqui nosso sujeito da ativa, como eu falei para vocês. E aí a gente teria a colega assediou o rapaz. E aí a gente tem esse pela colega como agente da passiva. Tudo bem? Ótimo. Vamos seguindo aqui. Termos acessórios. Os termos acessórios da oração são o aposto, adjunto adverbial, adjunto nominal, beleza? E aí a gente vai ter o vocativo aqui, que ele é um termo independente, mas a gente também vai estudar aqui junto com os termos acessórios. O adjunto adnominal. O adjunto adnominal, olha só, vai ser aqui adjunto, aqui o que? Junto a um nome, beleza? São termos que acompanham substantivo.
Substantivo. Substantivo. Com a função de caracterizar. Opa, isso aqui você já sabe, né? Caráter adjetivo, né? Modificar, determinar ou qualificar o nome, né? Eles podem ser pronomes, numerais, artigos e principalmente adjetivo ou locução adjetiva. Beleza? Vamos lá. Os seus amigos foram divertidos. Eu tenho um substantivo e vou ter os termos relacionados ao nome, né? Ao substantivo. Os seus amigos foram divertidos. Opa, tem aqui um pronome, tá ligado aqui substantivo, né? Tem aqui o artigo também ligado ao substantivo. Todos esses aqui, destacados, adjuntos, adnominais. O homem, olha só, homem de negócio, locução, caráter adjetivo. Tem aqui o meu artigo ligado ao nome. Tem aqui o locução adjetiva ligado ao nome. Né? Comprou um imóvel. Tem aqui um numeral ligado aqui ao nome, um substantivo. E aqui eu tenho aquela bela casa. O pronome. Tem aqui um adjetivo. Está ligado aqui. Ambos ligados à casa. Então, tudo isso aqui, adjunto, adnominal, né? Tem ali adjunto, adnominal. É algo que vai estar junto de um nome. O primeiro dia de aula, mesma coisa. Olha só, tem um caráter, tem um termo aqui de caráter adjetivo, né? Qual é? É o primeiro dia? Que dia? Dia de aula. Então, tem aqui um termo caracterizando o dia. Tenho aqui um artigo relacionado a dia. Tenho aqui um numeral relacionado também a dia. Cativou alguns alunos estudiosos. Qualquer aluno? Não, alunos estudiosos. Caráter aqui adjetivo ligado a aluno, adjunto, adnominal também. A mãe de Rafael. Olha só, A relacionado aqui ao nome, né? Artigo aqui de Rafael. Caráter aqui está um termo aqui caracterizador de mãe. Qualquer mãe? Não, a mãe de Rafael. Um termo de caráter adjetivo. O relógio de ouro. Qualquer relógio? Não, de ouro. Termo aqui que está caracterizando o nome. Nome, relógio. E aqui o artigo, né? O policial, a gente teria aqui o, também sendo um artigo, que é muito operacional. É qualquer policial? Não, eu tenho aqui uma oração. Oração de caráter adjetivo, né? O policial, que é muito operacional. Oração subordinada adjetiva, né? Aqui. Restritiva ou explicativa? Restritiva, não tem a presença da vírgula ali. Cumpriu mais uma missão. Essa oração aqui, adjetiva, ela qualifica o policial. Qualquer policial, não. Policial que é muito operacional. Então também vai fazer papel de adjunto adnominal. E aqui a gente vai entrar na pior parte. A diferença de adjunto adnominal para o complemento nominal. Vamos lá, vamos tentar esclarecer aqui essas variantes. No adjunto adnominal, a gente vai ter um termo acessório. Complemento nominal, termo integrante. O adjunto adnominal pode ou não ter a preposição. Lembra lá que a gente vai ter um artigo. Geralmente essa preposição aqui vai estar na locução adjetiva. A gente pode ter artigo, pode ter um numeral, pode ter um pronome. Então, pode ou não ter preposição. No complemento nominal, a gente tem sempre a preposição. No adjuntado nominal, a gente vai ter um termo agente. E aqui eu já tenho o bizu. Se o termo é agente, vocês vão colocar esse bizu aqui, ó. Agente de adjunto, beleza? Aqui, a gente vai ter um valor passivo, ou seja, recebe a ação, ele vai ser paciente. Qual é o bizu aqui? PC. Lembrar de Polícia Civil, vocês vão lembrar de paciente complemento, beleza? Então, PC e AA. Aqui já é uma dica para diferenciar. Aqui a gente vai ter, em alguns casos, indicando posse. Aqui a gente nunca vai ter a indicação de posse no complemento nominal. Indica posse no adjunto adnominal. Completa apenas sentido de substantivo, o adjunto adnominal. Esse substantivo ele pode ser concreto ou abstrato.
No complemento nominal, a gente vai ter aqui um termo completando o sentido de um substantivo somente abstrato e não concreto, adjetivo ou advérbios de base adjetiva, aqueles terminados em mente. Aqui será sempre adjunto se a expressão preposicionada estiver ligada a um substantivo concreto. Então, quando eu falo um relógio de ouro, a mãe de Rafael, eu tenho aqui substantivos concretos, beleza? Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma expressão ligada a um substantivo abstrato, antecedida de qualquer preposição, exceto a preposição de, eu vou ter sempre um complemento nominal, certo? Então, por exemplo, se eu tenho o amor à mãe, eu tenho uma preposição, vou ter a presença da crase. Eu vou ter o amor, que é um substantivo abstrato, antecedida de uma preposição que seria a, então sempre o que? Complemento nominal. Beleza? Substantivo abstrato ligado a qualquer preposição que não seja a preposição de, eu vou ter um complemento nominal. Vamos aos exemplos. Vou tentar aqui fazer a nossa análise. Vamos lá. O amor de mãe é especial. Primeira coisa, eu preciso observar se o substantivo, na verdade, se é substantivo, adjetivo ou advérbio. Se for substantivo, eu vou analisar se ele é abstrato ou se ele é concreto, né? Por quê, mentor? Se for concreto, eu já vou ligar o adjunto adnominal, beleza? Se for abstrato, aí pode ser tanto um quanto o outro, né? Passei dessa parte, a gente vai analisar se o termo ele é, se for abstrato, se ele está ligado à preposição de ou se ele está ligado a um outro tipo de preposição. Se for outro tipo de preposição que não seja de e é substantivo abstrato, a gente já marcaria o que? Complemento nominal. Mas a gente percebe aqui que não é que a preposição é de, então a gente ainda precisa fazer essa diferenciação. Aí a gente vai para mais uma etapa. É agente ou paciente? Olha só. É agente, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Agente ou paciente. O paciente é complemento nominal. Se for agente, é adjunto adnominal. O amor de mãe é especial, ou seja, a mãe, ela pratica o amor, um amor especial. Então, nesse caso aqui, a gente tem um termo agente. Se eu tenho um termo agente, eu vou ter aqui adjunto adnominal. Beleza? Ótimo. Segunda etapa. Vamos analisar aqui só mais uma vez. Olha só. Adjunto adnominal. Vai ser o quê? Pode ter ou não preposição. O valor é ativo, ou seja, pratica a ação, certo? É agente. Pode ou não indicar posse. Completo sentido substantivo, concreto ou abstrato apenas. E, se estiver ligado a um substantivo concreto, vai ser sempre adjunto. O complemento nominal tem obrigatoriamente preposição, é paciente, nunca indica posse, completa substantivos abstratos, né, adjetivos e advérbios, e será sempre complemento nominal se um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato exibir uma preposição que não seja a preposição de. Vamos analisar esse segundo exemplo? Vamos lá. A gente pode fazer aqui uma sequência, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber que termo. Eu já sei que é uma preposição, porque aqui eu tenho um a. E eu tenho. Depois eu preciso saber, né? É um termo preposicionado? Sim. Está ligado a um nome? Sim. Nesse caso aqui, substantivo, né? Está ligado a um substantivo? Sim. Esse substantivo, ele é concreto ou ele é abstrato, né? Se for concreto, a gente já marca apenas, sempre, na verdade, né? Se for concreto, vai ser adjunto adnominal. Se for abstrato, se for aqui abstrato, pode ser um ou pode ser o outro, beleza? Pode ser aqui o nosso AD e pode ser o nosso CN, tudo bem? Ótimo,
Ainda pode, né? Se tiver ligado a uma preposição que não seja a preposição de, ou seja, vai ser diferente da preposição de, a gente já pode marcar complemento nominal. Preposição diferente da preposição de. A gente já pode marcar o nosso complemento nominal. Vamos analisar essa sequência aqui. Olha só, se for substantivo, a gente vai analisar. Se for concreto, a gente já marca adjunto. Se for abstrato, pode ser tanto adjunto quanto complemento. Se for abstrato e tiver ligado a preposição diferente da preposição de, a gente já vai marcar complemento nominal. E se for, vamos avaliar aqui ainda, se for um adjetivo ou um advérbio, o adjetivo ou o advérbio, a gente também vai ter aqui o nosso complemento nominal. Tudo bem? Então vamos tentar esclarecer bastante isso aqui. Adjunto ou complemento. Vamos lá. Se for substantivo, a gente vai analisar se esse substantivo ele é concreto ou se ele é abstrato. Aqui eu estou falando de termos preposicionados, tá bom? Falando de termos aqui preposicionados. Por que, mentor? Porque se não for preposicionado, a gente não tem que falar em complemento nominal, porque o complemento nominal ele é obrigatoriamente preposicionado, certo? Então, termos preposicionados. Vamos lá, vamos repetir. O termo é preposicionado? Sim. Então, eu vou analisar o seguinte. Esse termo está ligado a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Se for adjetivo aqui, adjetivo ou advérbio, a gente já vai para o complemento nominal. Suponhamos que não foi adjetivo nem advérbio, é substantivo. Eu vou analisar se esse substantivo ele é concreto, correto? Se ele é concreto ou se ele é abstrato. É concreto? Já marca adjunto. Certo? Já marca aqui adjunto. Ele é abstrato, aí ele pode ser adjunto ou não. Vocês vão analisar aqui. É adjunto. Pode ser adjunto ou pode ser complemento, beleza? Se ele estiver ligado a uma preposição diferente da preposição de, ele vai ser complemento nominal. Acho que vocês já sabem a segunda passagem aí do que é, né? Beleza. Aí é a preposição de. Aí vocês podem ainda ter os dois, é isso? Aí agora a gente vai analisar se ele é agente ou se ele é paciente. Vamos ver aqui, a gente tem aqui o substantivo concreto, beleza. Substantivo abstrato pode ser os dois, né? Vamos puxar aqui do abstrato. A gente vai ter aqui o seguinte. Ele é agente. Vai lá, agente. Se ele for agente, vocês vão marcar o quê? Adjunto. Se ele for paciente, só um minuto. Acha. Ótimo. Tô aprendendo ainda a mexer com essa mesa. Se ele for agente, se ele for aqui, vamos botar PC, né? Paciente. Vocês vão marcar o quê? Complemento nominal. Beleza? Bolado aqui, mas com explicação, acredito que vocês vão entender. Vou deixar o adjunto aqui todo diferenciado, né? Beleza, ótimo. Então vamos para a análise. Vamos lá. O amor à mãe também é especial. Bom, eu vou analisar o que? Se ele é substantivo aqui, se ele é adjetivo ou se ele é advérbio. É substantivo? Sim. Eu vou analisar. Ele é concreto ou abstrato? Se ele for concreto, eu já marco adjunto. Se ele for abstrato, eu tenho adjunto ou complemento. Ótimo, é abstrato. Amor, né? Depende ali de outro ser para que ele exista. Beleza. Aí eu vou seguindo. É abstrato, né? Então pode ser tanto o adjunto quanto o complemento.
Vou seguindo. A preposição é diferente da preposição de? É diferente da preposição de? É. Então, complemento nominal. Já achei aqui dentro da minha escalada ali, né? Na nossa hierarquia de análise, eu já identifiquei aqui uma característica do nosso complemento nominal. Beleza, ótimo. Seguindo, a invenção do cientista mudou o mundo. Vamos lá. A invenção do cientista. O termo é preposicionado? É. Está ligado ao nome? Está. Então, ótimo. Substantivo. Vamos lá para a análise de novo. Substantivo. Ele é concreto ou ele é abstrato? A invenção é abstrata. Então, eu não posso já marcar adjunto, né? Eu vou para o meu lado aqui. No meu lado aqui, direito. Acho que aparece invertido aí, não sei. Mas aqui o meu lado é o direito. Vou aqui para a análise do abstrato. Abstrato, a gente pode ter adjunto ou complemento. Vamos seguindo. Está ligado a uma preposição diferente da preposição de, né? Sim. Então, a gente ainda pode ter o adjunto ou o complemento. Aí a gente vai chegar aqui até essa análise de ser o agente, se ele tem caráter agente, se ele tem caráter agente, ou se ele tem caráter paciente. Né? Aí vamos lá. A invenção do cientista mudou o mundo. Concorda comigo que o cientista fez uma invenção? Então, ele tem um caráter agente. Se ele tem um caráter agente, a gente vai marcar adjunto, porque o bizu lá é o que? Agente adjunto. Chegamos aqui à última análise, a gente vai ter aqui ó, como adjunto, aqui em cima, adjunto, nominal. Perceba agora o seguinte, a invenção do rádio mudou o mundo. Bora lá para a nossa pirâmide aqui. Ficou embolada, mas vocês vão entender. Esse é um substantivo? Sim. Ele é concreto? Não. Então não posso seguir. Ele é abstrato. Ótimo. Vou analisar aqui se ele é complemento ou se ele é adjunto. Ele tem uma preposição diferente da preposição de? Não. Todos aqui agora são com preposição de. Então eu também não sei se ele é agente ou se ele é. Eu não sei se ele é adjunto ou se ele é complemento. Aí eu vou analisar aqui se ele é agente ou se ele é agora paciente, né? Temos aqui a preposição de, então eu preciso analisar mais um termo, se ele é agente ou se ele é paciente. A invenção do rádio mudou o mundo. A invenção do rádio. Alguém inventou o rádio. O rádio foi inventado por alguém. Então, esse rádio, ele sofreu a ação de ser inventado. Então, ele é o quê? Paciente. Se ele é paciente, vocês vão lembrar de PC, de Polícia Civil, paciente, complemento nominal. Então, vocês vão ter aqui, ó, no primeiro caso aqui, né, vocês têm adjunto, no segundo um complemento. Terceiro, adjunto. Aqui a gente vai ter um complemento nominal. Correto? Correto. Vamos lá. A leitura do aluno foi boa. Vamos fazer uma análise logo direto, né, para a gente não alongar tanto. A leitura do aluno foi boa. A leitura é substantivo? Sim. Ele é concreto? Não. Então ele é abstrato. Então a gente ainda tem vários caminhos ali. Ele é abstrato. Ótimo. Pode ser complemento, pode ser adjunto. E aí você tem, tá ligado a uma preposição diferente da preposição de? Não, né? Porque se fosse diferente, a gente já poderia marcar complemento nominal. A gente vai analisar se ele é agente ou se ele é paciente. A leitura do aluno foi boa. Concorda comigo que o aluno está fazendo a leitura aqui? Ele fez uma leitura. Então ele é o quê? Agente. Se ele é agente, né, o aluno aqui, ele agiu, né, lendo alguma coisa, a gente vai ter uma A, que significa adjunto. É um ativo de adjunto. Então a gente vai ter aqui um adjunto, correto? Além disso, a gente pode também, depois, né, de classificar como adjunto, a gente pode ver a ideia de posse. A leitura do aluno foi boa. A leitura dele foi boa. Beleza? A leitura do livro é instigante. Olha só, a leitura do livro. Leitura, substantivo, né? É abstrato, a gente já sabe. Pode ser um, pode ser o outro. A preposição é diferente da preposição de, então eu já não posso marcar o complemento ali diretamente. Eu vou analisar o termo, se ele é agente, se ele é paciente. A leitura do livro. O livro, ele está lendo alguma coisa aqui, senhoras e senhores?
Acredito que ele está sofrendo o ato de alguém lê-lo. Então, eu vou ter aqui um termo que está recebendo. Então, é um termo que passivo, paciente. Sendo paciente, a gente vai lembrar da sigla PC. PC, não é Polícia Civil, é PC, paciente complemento. Então, paciente, aqui a gente vai ter um complemento, complemento nominal. Beleza, percebam que aqui ele não vai indicar posse. A leitura do livro é instigante. A leitura dele é instigante? Nesse caso, não, porque o livro não está lendo nada, né? O livro ele está sendo lido por alguém. Agora observe que a leitura do aluno foi boa, a leitura dele foi boa, ou seja, a leitura do aluno, né? A gente tem aqui uma ideia de posse. Se eu tenho posse, eu tenho a indicação de posse, eu tenho o adjunto ad nominal. Beleza, tranquilidade? Ótimo, senhoras e senhores, vamos seguindo. Adjunto adverbial. Aqui a gente vai, né? A gente vai analisar a ideia, né, que o termo ele vai passar e fazendo sempre um paralelo com o advérbio. Então, o advérbio lá na morfologia, aqui na sintaxe a gente vai considerá-lo adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um elemento acessório da oração, com valor de advérbio no enunciado. Assim, indica uma condição em relação a um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Aqui a gente tem alguns exemplos, poucos exemplos, né? E vocês vão analisar pelo sentido. Certamente passarei no concurso. Olha, eu estou aqui trazendo uma ideia de afirmação. A gente sabe que a maioria das palavras aqui terminadas em mente, né? Certamente. A maioria, não todas, a gente vai ter aqui advérbio. Advérbio na morfologia, adjunto adverbial. Na sintaxe, negação. Nunca, nunca vou desistir. Ou seja, nunca aqui eu trago uma ideia de negação. Olha só o modo. Ele me explicou tudo com muitos detalhes. Opa, ele explicou. De que modo ele explicou? Ele explicou com muitos detalhes. Olha só, quando eu falo ontem, eu não posso ter uma ideia de quando. Quando foi o seu melhor dia? Quando foi o melhor dia da sua vida? Aí você responde ontem. Ontem foi o melhor dia da minha vida. Opa, se eu tenho quando? Eu tenho uma referência clara a tempo. Correto? Cheguei à sala na hora certa. Opa, cheguei à sala. Ué, mentor, mas cheguei à sala. Quem chega, não chega a algum lugar quando eu tenho aqui um sentido de destino? Esse verbo que não é transitivo, indireto, e esse a sala não seria aqui um objeto indireto? Não. Esses verbos, os verbos ir, chegar e voltar, né? Esses verbos, quando você tem ali esse sentido de destino, chegar a algum lugar, ir a algum lugar, voltar a algum lugar, esses verbos, eles são considerados intransitivos. Sendo aqui um verbo intransitivo, sendo o verbo intransitivo, a gente vai ter esse lugar, né? O sentido não é de destino, e o destino não representa um lugar. Esse lugar, ele vai ser considerado adjunto adverbial. Beleza? Então, pode ser uma possível pegadinha aí de prova. Tudo bem? Ótimo. Quando você fala talvez, né? Pelo sentido, você já sabe que é alguma coisa que expressa dúvida. Então, aqui a gente tem um advérbio de dúvida. Sendo advérbio na morfologia, adjunto adverbial aqui na análise sintática. Ficou absolutamente realizado. Ele ficou realizado, não apenas realizado, ficou absolutamente realizado. Então, aqui a gente tem uma intensidade. O homem suava com aquele calor carioca. Então, o fato aqui de existir um calor, não é isso? Fez com que o homem ficasse suado. E aí a gente tem aqui ó, a causa de o homem ficar suado. Qual a causa? O calor carioca, aquele calor carioca. Então, aqui a gente tem adjunto adverbial de causa. Concessão a despeito dos problemas, né? Aqui, ó, apesar dos problemas, embora existam problemas, né? Aqui a gente tem o êxito. Logo, a gente tem aqui uma concessão, concessão. Beleza?
Conformidade. Faça tudo conforme, segundo os regulamentos. Tem aqui uma ideia geral de conformidade. Finalidade. Fizemos um pacto para conquistarmos tudo junto. Olha só. Tem aqui uma ideia de finalidade. Prefiro ir de ônibus, né? Com que meio você prefere ir? Advérbio aqui, adjunto adverbial, de meio. Instrumento. Escrevi 500 páginas. Opa, a caneta. Com que instrumento você escreveu? A caneta. Então eu tenho aqui um advérbio de instrumento. E de assunto, ele só fala de musculação. Aqui parece um adolescente, né? Eu já tive também essa fase, só falar de musculação. Adolescente, quando está malhando, só fala de musculação, né? Mas quando ele vê um resultado ali na musculação, no treino dele, só vai falar de musculação. Então aqui é um assunto, né? É um assunto, musculação. Então você vai ter aqui um adjunto adverbial, fazendo referência ali ao assunto. Com ou sem você, preciso prosseguir em minha jornada. E aqui a gente tem uma ideia de quê? De companhia. Com ou sem você, preciso prosseguir em minha jornada. A gente tem aqui advérbio, adjunto adverbial, demonstrando ali companhia. Agora a gente vai falar sobre o aposto. O aposto é um termo sempre de valor substantivo, que a gente está falando do valor, né? Então ele tem um valor substantivo, né? Nunca adjetivo, que explica, esclarece, desenvolve, resume outro termo sintático. Há 6 tipos. Eu já adianto a vocês que nem todos são cobrados aí com frequência em provas, cujo núcleo pode ser um substantivo, um pronome numeral, uma palavra substantivada ou até mesmo uma oração. Vamos a eles? Explicativo. Esse aqui é o que mais aparece em provas. Lampião e Maria Bonita, famosos cangaceiros. Então vocês vão ter aqui justamente uma explicação. Certo? Uma explicação. Quem é famoso aqui? Quem é um famoso cangaceiro? Lampião e também Maria Bonita. Tiveram uma morte trágica. Olha só, Pelé, o rei do futebol. Opa, esse termo aqui, entre parênteses, né? Geralmente a gente vai ter entre vírgulas, separado por vírgula. Só que aqui também a gente pode ter entre parênteses. Pelé, o rei do futebol. Opa, quem é o rei do futebol? Pelé. Então eu vou ter aqui uma explicação de um termo, né? Será um dia superado? Não sei, acho que não. Especificativo. A gente tem aqui um caso de aposto que a gente não vai ter o uso de vírgula. No mês de novembro, opa, eu estou aqui especificando o mês, ó. Então, nem sempre a gente vai ter a vírgula. Geralmente sim, mas nem sempre. No caso aqui do especificativo, a gente não observa a presença de pontuação. No mês de novembro, a gente tem aqui um mês específico. Na verdade, esse de novembro vem especificando aqui um mês. O presidente Lula foi eleito. Opa, o presidente, qualquer presidente, não, o presidente Lula. Então aqui eu tenho um aposto, fazendo referência ali, especificando que presidente foi eleito. O Rio. O Rio aqui é famoso devido a Virginia Woolf. O rio, qualquer rio? Não, esse rio aqui é famoso. Então você tem ali uma especificação. Dona Carlota Joaquina. Opa, dona. E aí você tem Carlota Joaquina. É um termo que vem aqui especificando qual é a dona. Causou muita polêmica ao vir para o Brasil. O distributivo. Aqui fica já, pela ideia, você já consegue observar, né? Tenho 2 filhos. Opa, 2. Então eu tenho um baixinho, outro altinho. Então aqui vem mesmo essa ideia de distribuição aqui, distributivo. Ó, precisa de R$ 50. 30 para o sorvete e 20. Tá vendo aqui? 20 mais 30. Estou fazendo aqui uma distribuição para os biscoitos. Enumerativo, bem tranquilo, né? Geralmente ele vem aqui, ó, com essa pontuação e vem separado por vírgulas. Atenderemos a todos.
homens, estou enumerando aqui, ó, mulheres, velhos e crianças. Olha só, apenas 3 coisas me tiravam do sério, a saber, preconceito, primeira delas, empatia, segunda, e arrogância, terceira. Né? Quero apenas isto: descanso, sossego e silêncio. Esse tipo de aposta aqui, ele não tem tanta cobrança em prova. Né? Já adianto para vocês que o explicativo é o mais recorrente. O resumitivo recapitulativo, ou seja, ele vai resumir uma sequência aqui dita anteriormente. Brasil, Costa Rica, México, Uruguai. Isto é, nenhum é um país desenvolvido. Então eu tenho aqui nenhum. Opa, esse, fazendo referência a esse, fazendo referência a esse e também ao Brasil. Então aqui eu venho e resumo. Retomo ali, resumo os termos anteriores. Meus irmãos, meus amigos e meu pai. Todos. Opa, distribuindo esses todos, eu sei que eu estou falando sobre o meu pai, sobre meus irmãos e sobre meus amigos. Falei na ordem errada aqui, né? Sobre meu pai, meus amigos e meus irmãos. Beleza? Todos estavam torcendo por mim. A gente também pode encontrar aqui um aposto de uma oração, né? E aí a gente tem aqui, teoricamente, pode se referir a uma oração inteira por meio das palavras sinal, coisa, fato, motivo, razão. Olha só. O céu está ficando nublado. Sinal de que devemos ir embora. Concorda comigo que esse sinal ele vem aqui fazendo referência a isso? Ao fato de que o céu está ficando nublado? Sim, né? Então aqui eu nunca vi essa cobrança em provas, mas pode ser que já tenha aparecido, né? O noticiário disse que amanhã fará muito calor. Ideia que muito me agrada. Quando você tem aqui, ó, essa ideia que muito me agrada, você tem aqui, você entende que ideia é o fato de o noticiário ter anunciado que amanhã fará muito calor. E tem aqui também, ó, uma palavra que vai fazer referência a uma oração. E aí a gente vai ter o nome aí de o aposto de uma oração. Vocativo. Vocativos são termos isolados em oração, cumprem a função de chamar a atenção. Isso aqui é o principal fato do vocativo, né? Do interlocutor, colocar em evidência. Eles estão isolados no enunciado, né? E não vão exercer função ali de sujeito nem de predicado. Por isso que esse vocativo é considerado um termo independente da oração, mas a gente estuda aqui junto com os termos acessórios, que normalmente é a vírgula. Então, vocativo, chamamento, vírgula. A gente tem uma sequência, né? Que a gente costuma fazer isso aqui, ó, vocativo, chamamento e vírgula. Isso aqui é para lá nas regras de vírgula, a gente usa isso, né? Vocativo é igual a chamamento, que é igual a vírgula. Eles podem aparecer no início, é a forma mais comum, porém, eles também podem vir no meio ou no final da oração. Vamos aqui observar. Aluno, olha só, eu não estou chamando a atenção, né? Não estou chamando aqui, é uma espécie de um chamamento. Aluno, estou me dirigindo ao aluno para perguntar. Então, eu chamo a atenção do aluno. Você sabe que horas são? Então, aqui a gente tem, vocativo, chamamento e vírgula. A gente tem aqui o nosso vocativo. Milena, já pedi silêncio 2 vezes. Então, eu chamo a atenção de Milena. Aqui é um chamamento, né? E aqui eu tenho a minha segunda construção. Vocativo, chamamento, vírgula. Você sabe que dia será a revisão, aluna? Olha só. Nem sempre vai aparecer no início. Você sabe que dia será a revisão, aluna? Então aqui, ó. Vocativo, chamamento, vírgula. Venha ver isso, Rafael. Ó, estou me dirigindo a Rafael, né? Faço ali um vocativo, chamamento e aqui a vírgula. Vocativo, chamamento, vírgula. Você sabe, Gustavo, que dia será o jogo? Então aqui eu estou falando com o Gustavo e eu tenho aqui chamando a atenção de Gustavo, vocativo, chamamento, vírgula. Então aqui um termo entre vírgulas aqui, né, fazendo ali o papel de vocativo. Então ele pode aparecer tanto no início, quanto no meio, quanto no final da nossa construção. Tudo bem? Beleza. A gente encerra por aqui esse bloco. Ficou um pouco extenso. O assunto ele é cheio de detalhes, mas a gente vai aos poucos, né, com a prática, a gente vai melhorar
quanto ao aprendizado disso aí. Então vocês precisam, né, agora aplicar a teoria, né, junto à prática, para que o resultado venha. Então, no próximo bloco, a gente vai responder algumas questões e trazer mais alguns esclarecimentos.